Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos abordar as faces do movimento renascentista cultural dos chamados tempos modernos, ou para alguns historiadores, da chamada Idade Média Tardia. A modernidade, ou essa Idade Média Tardia, que vai compreender um período ali principalmente do século XV ao século XVII, nós teremos uma Europa atravessando uma série de transformações mentais, e essas transformações mentais e culturais, elas são lentas, e uma das principais transformações vai se dar no campo cultural, é através do Renascimento. Dentro dessa linha de pensamento, nós iremos abordar três questões fundamentais, algumas considerações gerais sobre essas faces do Renascimento cultural, as características desse movimento, que é muito importante, que geralmente eles cobram muito em provas de vestibulares, as características do movimento renascentista cultural, e nós destacaremos duas obras no campo da arte do Renascimento. Até porque nós estamos diante de um movimento que ele se qualifica principalmente com uma expressão artística. Apesar dele ter o campo literário, o campo científico, mas o movimento do Renascimento cultural, acima de tudo, ele é uma expressão artística. Então, nós temos arquitetura, escultura, pintura, música, que são os principais elementos da chamada arte renascentista. Então, nós vamos destacar principalmente duas obras no campo da arte do Renascimento cultural. Ok? Então, vamos lá. Com relação a essas considerações gerais sobre o Renascimento cultural, é preciso nós verificarmos que o Renascimento ele tem uma relação que eu caracterizo como de amor e ódio com o passado. Nós temos um movimento que vai se relacionar com o passado, mas essa relação com o passado ela é uma relação de negação e de valorização. Mas, Gereba, vem cá, qual é o passado que o Renascimento está negando? Qual é o passado que o Renascimento está glorificando? O Renascimento, ele nega o chamado passado medieval. Ele vai fazer críticas ao chamado passado medieval, principalmente aos valores como o teocentrismo, o coletivismo, o geocentrismo e o misticismo. Determinados valores que o Renascimento vai negar. Inclusive, se nós observarmos os primeiros pensadores do Renascimento cultural, a negação com o passado medieval chega a ser tamanha que esses primeiros pensadores eles vão caracterizar a Idade Média como sendo uma idade de obscurantismo cultural, o que os iluministas mais tarde, no século XVIII, vão chamar de Idade das Trevas. O Renascimento cultural ele tenta se desvincular desse passado mais próximo dele, que é o passado medieval. Ao fazer críticas a esse passado, ao negar esse passado, o que a gente observa é que existe um esforço, principalmente dos primeiros pensadores renascentistas, um esforço que, na verdade, acaba sendo em vão, até porque alguns desses pensadores, na verdade, pertencem à Idade Média. Você fala de Francisco Petrarca, você fala de Dante Alighieri, né? Então, falando de Petrarca e de Alighieri, você tem dois pensadores renascentistas, dois intelectuais que irão participar do Renascimento cultural e que, na verdade, eles são homens da Idade Média. E nós vamos observar, no momento que eu caracterizar o Renascimento cultural, que nós analisarmos características do Renascimento, nós iremos observar que alguns valores que o Renascimento cultural ele advoga, alguns valores que o Renascimento cultural ele valoriza, são valores que já estavam presentes na mentalidade do homem medieval, do homem das cidades medievais do século XII, do século XIII. Nós temos valores que o Renascimento vai absorver e que esses valores já estão lá. Então, nessa perspectiva de análise, por mais que o Renascimento cultural
ele tente romper com esse passado medieval, o que nós vamos observar é muito mais um aprofundamento desses valores medievais. O Renascimento ele vem muito mais aprofundar esses valores medievais do que necessariamente romper com o medieval. O que não significa dizer que ele não vai fazer crítica. Ele faz crítica a esse passado. Criticar o teocentrismo, criticar o geocentrismo, o coletivismo, o misticismo, na verdade, são críticas que é uma tentativa do Renascimento de romper com esse passado, mas ele não consegue. Uma outra coisa interessante, quando se observa algumas das considerações gerais dentro do movimento renascentista, é que o renascimento cultural ele vai valorizar o passado mais distante dele. Ele valoriza, ele contempla o que nós vamos chamar do passado da antiguidade clássica greco-romana. Observe que o renascimento cultural ele é um movimento que ele vai se inspirar no classicismo da antiguidade greco-romana. Ele se inspira, então ele propõe, por exemplo, uma redescoberta de Aristóteles, uma redescoberta de Platão. Ao propor essa redescoberta do classicismo greco-romano, observa-se que o Renascimento ele valoriza esse passado, mas não para copiá-lo, não para imitá-lo, mas é uma valorização como ponto de vista de inspiração. Não é uma cópia, ok? Tome muito cuidado com isso. Não é uma cópia, né? Não é uma imitação, é uma inspiração, é uma redescoberta do clássico greco-romano. Um outro detalhe importante nessas considerações gerais sobre o renascimento cultural é que nós estamos diante de um movimento, como nós colocamos ainda há pouco, um movimento que ele vai se manifestar muito mais como uma expressão artística. Ele vai abranger o campo da literatura, também o campo da ciência, mas acima de tudo ele é uma expressão artística, ou seja, uma expressão que vai se desenvolver na arquitetura, na escultura, na pintura e até mesmo na música. Então, acima de tudo, é um movimento de expressão artística, apesar da produção literária e até mesmo do desenvolvimento científico, porque essa arte ela contribui para o desenvolvimento científico da chamada Europa moderna, ou da Europa da Idade Média tardia, como colocam alguns historiadores. E não podemos deixar de observar, nessas considerações gerais, que uma das grandes transformações no campo cultural, considerada talvez como a maior transformação cultural dessa modernidade, ali do século XV, ou dessa Idade Média tardia, vai trazer uma grande contribuição para o renascimento cultural, que é a invenção da imprensa. A imprensa que foi inventada no século XV pelo alemão Gutenberg, a imprensa que vai ser responsável pela quebra do monopólio, do controle, do conhecimento que estava nas mãos da Igreja Católica. E a imprensa ela vai ser importante para a divulgação do movimento renascentista cultural. Além dela quebrar o saber, o monopólio do saber que estava nas mãos da Igreja Católica. E uma outra coisa importante também, quando você olha para o renascimento cultural, é que nós estamos diante de um movimento que ele tem um caráter urbano e mercantil, ou seja, ele tem um caráter de cidade. O espaço que o Renascimento vai ocupar é um espaço das cidades. O espaço que o Renascimento vai ocupar é o espaço do desenvolvimento das atividades comerciais, o espaço do desenvolvimento das atividades mercantis, né? Que é uma característica importante também desse movimento renascentista. Falando das características do renascimento cultural, observe que, acima de tudo, o renascimento cultural ele vai valorizar o homem, a razão, e eu diria, o cotidiano desse homem. O renascimento cultural, acima de tudo, ele valoriza o homem, o seu pensamento, o seu eu, a valorização do seu cotidiano, do seu dia a dia. Basta que você observe que uma das principais características do renascimento cultural, por ele ser inclusive um movimento urbano, por ele ser um movimento ligado às atividades mercantis, é que, por exemplo, o renascimento cultural ele vai ter a primazia das chamadas cidades-estados da Península Itálica.
O Renascimento ele vai surgir ali na Baixa Idade Média, né, no século XIV, certo? Ele vai ter o seu momento de apogeu no século XV, e de decadência no século XVI, ali nas chamadas cidades-estados das republiquetas da Península Itálica. Ou seja, ele surge em cidades como Gênova, Veneza, Pisa, Nápoles, Roma. É ali que você tem o surgimento do Renascimento cultural. Principalmente no momento em que essas cidades-estados elas têm um controle do comércio no Mediterrâneo. Elas tiveram esse controle do comércio até por volta do século XV, até por volta do ano de 1453, quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla. Antes disso, a rota comercial que o Ocidente tinha com o Oriente era através do Mediterrâneo. A rota do Atlântico ela só vai ocorrer a partir do movimento das grandes navegações, a partir do começo do século XV. Então, essas cidades-estados, ou essas republiquetas italianas que eram rivais, essas cidades-estados, no momento que elas têm o monopólio do comércio no Mediterrâneo, isso vai ser muito importância para uma pujança econômica, ou seja, para o desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele vai acabar criando todo um clima propício para o desenvolvimento das atividades culturais do Renascimento. Então, esse é um dos pontos chaves que vai explicar o surgimento ou a primazia do Renascimento cultural dentro dessas chamadas cidades-estados da Península Itálica. Evidente que nós temos outros fatores, como, por exemplo, os resquícios da cultura clássica greco-romana existente em Roma. Roma, que no passado foi o berço, na antiguidade, dessa cultura clássica greco-romana, a presença de sábios bizantinos que conheciam a cultura clássica greco-romana, esses sábios bizantinos que migraram para a Península Itálica. Nós temos também a prática do mecenato, ricas famílias italianas, como a família dos Médici, né, patrocinando a arte, e até mesmo a própria Igreja Católica, né, como a forma de promover a religiosidade, ela vai ser uma mecena dentro dessas cidades-estados da Península Itálica. Então, isso favorece ao surgimento do Renascimento cultural, ou a primazia do Renascimento cultural, dentro dessas republiquetas das cidades-estados italianas. O Renascimento que ele vive, a fase do 300, do 400 e do 500, né, dentro aí dessas republiquetas. A partir do século XVI, ele começa a se deslocar aqui dessas cidades-estados da Península Itálica para o Ocidente Europeu, por conta das grandes navegações, por conta da formação dos estados modernos, por conta do próprio colapso dessas cidades italianas em relação ao comércio no Mediterrâneo, que é quando você tem a chegada do Renascimento cultural, a partir dali, principalmente do século XVI, na parte ocidental da Europa, Portugal, Espanha, França, Holanda, Países Baixos. Observe que o Renascimento ele se destaca nessas regiões do Ocidente Europeu, principalmente ali por volta do século XVI e XVII. Beleza? Agora, lógico, o Renascimento cultural, como eu disse, ele valoriza acima de tudo o homem. Por isso que uma das principais características é o antropocentrismo, o homem como centro. É uma das principais características do Renascimento. O humanismo, que o Renascimento ele vai buscar, que é um movimento, inclusive, ali presente no século XII, no século XIII, no século XIV, da Baixa Idade Média. O humanismo, ele é incorporado pelo Renascimento cultural. O Renascimento cultural incorpora o humanismo. Uma outra característica é o individualismo, a valorização do eu. Uma outra característica é o racionalismo, principalmente dentro do campo da expressão artística. Não é o racionalismo filosófico, como vai se ter mais tarde com o movimento iluminista, mas é o racionalismo que, acima de tudo, ele atua na área da expressão artística. Se nós analisarmos valores como antropocentrismo, humanismo, individualismo, esses valores eles já estavam presentes na mentalidade do homem medieval. O homem medieval do século XII, do século XIII, do século XIV, o homem daquelas chamadas cidades medievais, você já observa a presença de antropocentrismo, do humanismo, do individualismo. Então, observe que o Renascimento cultural, como nós advogamos ainda há pouco, o Renascimento cultural, por mais que ele tentasse romper com o medievo,
com o passado bem mais próximo dele, mas observe que ele está aprofundando valores que já estavam presentes no pensamento do homem medieval, como é o caso do antropocentrismo, do humanismo e do individualismo. Além disso, o renascimento cultural também valoriza a natureza, o naturalismo, a partir do experimentalismo, a partir da observação. O renascimento cultural valoriza o prazer pela vida terrena, que é o que nós chamamos de hedonismo, valoriza também o paganismo e o heliocentrismo, o sol como centro e não a terra. Né? Ele critica o geocentrismo medieval. Então essas são as principais características do movimento renascentista, ou seja, a primazia nas cidades-estado italiana, o antropocentrismo, o humanismo, o individualismo, o racionalismo, o naturalismo, é a partir dele a observação, o experimentalismo, o hedonismo, o paganismo e o heliocentrismo. Esses são os elementos que podem caracterizar, que vão caracterizar, na verdade, o renascimento cultural. E aqui nós temos a efeito ilustrativo, até para que a gente possa fazer uma reflexão desse movimento renascentista cultural, que ele tem uma face muito mais de expressão artística. E se nós estamos falando das faces do renascimento cultural, nada melhor do que nós mostrarmos a ilustração de duas grandes obras da arte renascentista. Uma delas, claramente, a obra do Leonardo da Vinci, a chamada Última Ceia. Observe que ela é uma obra de cores vivas, de cores nacionais, uma obra que, na verdade, ela vai ter uma temática religiosa, ela vai desenvolver uma temática religiosa, e esse é um dos motivos pelos quais a Igreja Católica acabou sendo uma mecena. Porque a Igreja ela vai promover a religiosidade a partir de obras renascentistas, como, por exemplo, a Última Ceia, ou mesmo a pintura da Capela da Sistina. As obras também artísticas, Pietà, Moisés, as Madonas de Rafael Sanzio, são obras que vão mostrar uma expressão artística de temáticas religiosas. E nesse ponto a igreja acaba sendo uma mecena. Como foram os ricos comerciantes, como foi o próprio Estado moderno, né? Os monarcas também buscaram o renascimento como uma forma de se promover pessoalmente, como uma forma de promover o nacional, né? Porque o renascimento no campo da literatura, ele promove o nacional. Então, apesar de sabermos que o Renascimento ele vai se destacar no campo literário, né? Obras como, por exemplo, do Miguel de Cervantes, do espanhol Dom Quixote, os Lusíadas de Camões, o Príncipe de Maquiavel, Utopia de Tomás Moro, são algumas das obras, as obras shakespearianas, né? Como Romeu e Julieta, Hamlet, são algumas obras literárias que vão se destacar no movimento renascentista, que também se destacou na ciência. A ciência com o heliocentrismo, a ciência com a anatomia, o médico Miguel de Cervetti descobrindo a circulação sanguínea intrapulmonar. Entretanto, nós estamos diante de um movimento que vai ser muito mais um movimento de expressão artística. E aqui nós temos uma grande obra para mostrar isso, que é a obra da Última Ceia do Leonardo. Uma outra obra interessante, que vai mostrar bem como nós estamos diante de um movimento que tem uma expressão muito mais na arte, é a obra Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, autor da obra Nascimento de Vênus, uma obra que você vê a arte do nudismo, que é uma característica inerente também da arte renascentista. O nudismo, o paganismo, está presente nessa obra. Olha só o paganismo, olha só o nudismo, né? Olha só as cores vivas, né? As cores vivas presentes nessa obra. Olha só o lado místico, né? Presente na obra de arte. Então, não apenas uma expressão religiosa, como se viu no quadro da Última Ceia, mas aqui nós temos uma expressão também artística que mostra o lado mitológico. Daí o renascimento cultural ser, acima de tudo, um renascimento de expressão artística, mas que se destacou também no campo da literatura e no campo da ciência. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.